O que você faria se o seu carro quebrasse no meio do deserto? Nos anos 90, um francês passou por uma situação e precisou dar uma de Tony Stark para sobreviver. Sem celular, longe da civilização e com poucos recursos, a única forma de sair vivo era usar seus conhecimentos para criar um novo veículo que o levasse embora. Vem comigo, que eu te explico esse caso. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Durante uma viagem pelo norte da África em 1993, o eletricista francês Émile Loiret planejava sair da cidade de Tantan, no Marrocos, e cruzar o deserto com o seu Citroën 2CV até uma aldeia remota. Com 43 anos na época, a sede de aventura de Émile acabou levando-o direto para um posto militar no meio do caminho, onde ele foi informado que não poderia avançar. Ao que parece, por conta de um aumento do conflito entre o Marrocos e o território do Saara Ocidental. O francês teria que retornar para Tantan. Mas quem disse que ele queria isso? Antes de deixar o posto, a polícia até pediu que ele desse carona para uma pessoa, mas Émile recusou, já que tinha outros planos. Como desculpa, ele disse que tinha um problema no seguro do carro, que não permitia que ele levasse passageiros. A verdade é que o francês não deixaria nada impedir a aventura. Foi então que Émile tomou a decisão de contornar o bloqueio e chegar ao destino pela estrada de chão, longe de qualquer tipo de fiscalização que ele poderia encontrar no caminho. Pra gente, pode não parecer uma boa ideia, mas na cabeça de Émile tinha tudo para dar certo. Ele mesmo disse que tomou a decisão sem pensar duas vezes, pois já tinha feito umas 10 viagens para o continente africano e estava familiarizado com a região. Émile falou ainda que o que mais o encorajou foi o seu carro, que na época era conhecido como Camelo de Aço, em algumas regiões do continente. Um carro forte, lembrado por ser robusto e capaz de viajar para todo lado se o motorista dirigir de maneira suave. Émile voltou um pouco, o suficiente para garantir que não foi seguido pelos militares. Já na estrada de chão, ele não contava com um terreno bastante rochoso e irregular, o que não só tornou a viagem complicada, como fez ele perder o controle do carro e bater em uma rocha. Imagina, uma rocha no meio do deserto. E sabe-se lá que distância da cidade mais próxima. Acabou que o acidente danificou completamente o eixo dianteiro do veículo, a suspensão e um pedaço do chassi. Em resumo, o Citroën 2CV morreu bem no meio do deserto marroquino. Émile até conseguiria consertar, mas não tinha as ferramentas e nem as peças que precisava para aquele momento. O francês estimou que a aldeia mais próxima estava a cerca de 30 quilômetros, o que era uma distância praticamente impossível de se fazer a pé no deserto, onde o cenário é completamente diferente de uma caminhada em um parque, por exemplo. A sorte era que ele estava levando consigo um estoque bacana de suprimentos, com água e comida que poderiam durar uns 10 dias. Só que ele tinha que pensar em alguma saída, já que as chances de alguém encontrá-lo eram mínimas. Ainda mais por ele ter pego um caminho que não era uma rota oficial. Émile acabou passando uma noite inteira no veículo antes de colocar seu plano em prática, que era usar as peças do carro que ainda funcionavam para criar uma moto improvisada. Talvez para mim ou para você fosse impossível isso, mas o nosso protagonista era um eletricista experiente que sabia de mecânica. Dizendo ele que até ativou o modo sobrevivência. Bom, além de monitorar os suprimentos para que eles durassem o máximo de tempo possível, Émile removeu a carcaça do Citroën para usar como abrigo em caso de tempestades de areia. A sorte é que ele tinha algumas ferramentas básicas na bagagem, como um martelo e um serrote.
Só que sem uma máquina de solda ou de colocar parafusos, ele precisava dar um jeito de juntar as partes para que elas não desmontassem no meio do caminho. Ele começou diminuindo o chassi do carro para colocar de volta os eixos e as duas rodas que precisava. Depois disso, ele instalou o motor e o câmbio bem no meio do veículo improvisado e ainda colocou o para-choque traseiro como banco. Quando Emil precisava dobrar alguma peça, ele usava algumas sobras de metal. Tudo ficou conectado com os parafusos que ele pegou aqui e ali e conseguiu ir apertando e usando outras partes. O engraçado é que no meio desse cenário desesperador, Emil ainda fez questão de colocar a placa do carro na moto. Para pilotar, ele pegou o macaco do carro e usou como guidão, já que o equipamento era forte o bastante para conseguir girar a pesada roda da frente. Já que a invenção como um todo ficou extremamente pesada, Emil ainda precisou pegar o tubo de enchimento do tanque de combustível para usar como pedal e conseguir deixar a moto em pé. E o projeto que ele achou que terminaria em 3 dias acabou demorando 12. De acordo com o francês, o que enrolou mais do que o planejado foi a construção do acelerador e da embreagem. E essas partes quase o fizeram sofrer outro acidente, logo no último dia da montagem da moto. Emil contou que depois de finalmente ligar a invenção, ele largou a embreagem muito rápido e a moto deu um solavanco e quase caiu em cima dele. Nessa altura do campeonato, Emil tinha apenas meio litro de água sobrando e precisava tentar voltar para a civilização o mais rápido possível. Caso contrário, ele ficaria ainda mais fraco do que já estava. Só que a viagem também não saiu como ele esperava. Como Emil teve dificuldades de manter o equilíbrio da moto e ela bateu diversas vezes no terreno rochoso, a jornada foi bastante lenta. Até porque a moto nem tinha freio. Então ele não podia acelerar bastante para não correr risco de danificar a invenção. Só que ainda assim, alguns problemas apareceram. Como no final do primeiro dia, quando uma peça se soltou e ele precisou parar para consertar. Como já era noite e ele tinha viajado durante um dia inteiro, Emil achou melhor dar uma pausa e dormir ao lado da moto no meio do deserto. Logo de manhãzinha, antes mesmo dele se organizar para continuar a viagem, a polícia marroquina o encontrou. Um alívio, não é? Nem tanto. Na verdade, Emil ficou feliz demais por finalmente ter sido resgatado, mas, no meio da situação, ele acabou recebendo uma multa pra lá de cara porque os documentos que ele tinha do veículo não correspondiam com o que ele estava dirigindo no momento. Esquisito, não é? Mesmo que ele estivesse acabado de sair de uma situação de vida ou morte, a polícia marroquina considerava como um grave delito a documentação errada. Ainda assim, as autoridades o levaram até uma aldeia próxima, onde ele finalmente pôde organizar sua volta para casa. E não pense que ele voltou de mãos vazias. 3 meses depois do sufoco, Emil conseguiu recuperar sua criação e a levou para casa como lembrança da aventura completamente inesperada. Hoje em dia, Emil tem 71 anos e vive na França com uma coleção das várias engenhocas que ele construiu com o passar dos anos a partir do Citroën 2CV, como um barco e um óculos. Não é à toa que ele chegou a ser apelidado como MacGyver e o Tony Stark da vida real, personagens que conseguiram fazer façanhas incríveis com pouquíssimos equipamentos. Emil até apareceu na televisão francesa durante a década de 90, mas só ganhou repercussão mundial depois que um portal voltado para o automobilismo publicou a história. Há quem acredite que todo o caso seja mentira e que seria impossível
trabalhar por quase 2 semanas no calor escaldante do deserto. Outros falam que ele poderia simplesmente ter dado um jeito na suspensão do carro. Mas e você? Acha que a história é real? Émile Loret realmente conseguiu se salvar através da criatividade? Então me conte aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!